Será que isso realmente foi minha culpa? Toda essa desgraça se deu início alguns dias antes desse. Eu estava jogando de boa, RP no Gmod, até que eu escutei um cara falando sobre uma cópia do Gmod para celular. Até o momento isso acabou se fixando na minha cabeça, mas eu não dei muita atenção para isso naquele momento. Após eu terminar minha partida de RP para ir dormir, até que eu comecei a me questionar, como que era aquela cópia. Então eu pesquisei no meu celular e consegui encontrar. Demod é um jogo feito para ser idêntico ao Garry's só que para celular, com servidores, modelos, texturas e tudo praticamente. Então, eu instalei para ver como é que era, principalmente pela parte dos servidores que chamou mais minha atenção. Após instalar, eu decidi jogar no solo para aprender como funcionam as mecânicas e os controles. E tenho que admitir que eu fiquei bastante surpreso, por ser muito fiel ao material original. Após terminar de jogar no solo, eu fui ver finalmente os servidores que eu estava mais curioso para ver, como é que era. No momento que eu fui, eu fiquei surpreso pela quantidade de servidores e o tanto de gente que estava jogando naquele momento. Sem perder tempo, eu aleatoriamente apertei num servidor. Até que então apareceu um servidor com um nome esquisito, chamado Infecção. Bom, eu imaginei que provavelmente seria um servidor onde teria sobreviventes e zumbis, igual ao modo de jogo Zombie Survival do Gmod. Então, eu apertei para entrar, e naquele momento eu não sabia que esse seria o meu maior erro. Após entrar no servidor, notei que estava um extremo silêncio, sem o som de pessoas falando pelo microfone. Sem som de explosões, balas, construções, nada. Como se eu estivesse jogando no solo pela primeira vez. Isso é estranho, mas mesmo assim eu decidi procurar o jogador para tentar dialogar. Após um pequeno tempo procurando ele no mapa, eu encontrei ele, e tinha algo de esquisito nele. Pois o modelo do corpo dele era diferente do modelo normal para o cidadão humano ou para o Combine. Como se fosse um modelo do Gema, só que todo escuro como se fosse uma sombra. Mas isso era impossível, pois não existia esse modelo de corpo para o jogador e muito menos mudar a cor da skin, pois só tava para mudar a skin das mãos e a skin das armas. Mesmo estranhando tudo isso, eu mandei um oi pelo microfone de voz, e a única coisa que ele me respondeu foi: "Sinto muito, mas você está infectado. Mas você será responsável por um grande feito. Afinal, o homem certo no lugar errado pode fazer toda a diferença no mundo." Após ele falar tudo isso, ele saiu do servidor. Só que isso não foi o mais estranho, pois após ele sair, meu personagem começou a tossir. Mesmo passando por essa situação estranha, eu decidi ainda continuar olhando os servidores. Então eu fui em um servidor que o mapa era o Gmal. Após eu entrar no recinto, eu já percebi algo de errado. Até que um jogador veio até mim querendo bater um papo. E a gente ficou muitas horas jogando conversa fora. Até que então eu perguntei se os jogadores estão tossindo, era algo normal de alguma atualização. Tipo de 1º de abril ou alguma coisa assim. Então ele me respondeu que não viu nada desse tipo ao longo do tempo, até ele entrar nesse servidor, e ficar jogando por um tempo até isso começar a acontecer. Após ele me responder isso, ele me fez ficar com muitas dúvidas, com destaque para uma dúvida: será que tudo isso começou depois que eu entrei naquele servidor com aquele cara estranho? Após eu terminar de bater um papo com o cara, eu fui analisar mais um último servidor, e como você deve imaginar, tudo ocorreu da mesma forma a partir do momento que eu apareci. Todo mundo começou a tossir, e muitos se questionavam sobre o porquê que isso estava acontecendo. Após tudo isso acontecer, eu saí do jogo e fui dormir. No dia seguinte eu liguei a TV e acabei vendo uma notícia que muitas pessoas acabaram tendo informações pessoais vazadas. E as investigações apontam que tudo isso aconteceu após as pessoas adquirirem um spyware,
que foi abaixado nos celulares após entrarem nos servidores do jogo Demode, aonde jogadores infectados com vírus podiam enviar para outros jogadores a partir do momento que eles entravam em servidores onde tinha jogadores não infectados. Tudo isso similar com um acidente que aconteceu nos servidores no Gmod. Esse acidente atualmente é conhecido como o vírus da tosse. Naquele momento eu fiquei sem reação. Agora eu entendi naquele momento perfeitamente o que aquele cara esquisito queria dizer.